Imagine tudo a mudar em questão de horas. Uma onda gigante nascida num canto vulcânico do Atlântico inicia a sua viagem imparável. Cidades como Nova York, Miami e Lisboa ficariam submersas sem aviso prévio. Poderá um único vulcão realmente causar uma catástrofe global como esta? Hoje, exploramos a verdade científica por detrás do temido mega tsunami de La Palma. Prepare-se para descobrir como um pedaço de paraíso se pode tornar o epicentro de um desastre global. E o mais importante, quão perto estamos de isso acontecer. La Palma, o vulcão que esconde um perigo global. No meio do Oceano Atlântico, as Canárias emergem como joias vulcânicas, esculpidas pelo tempo com paciência e fúria. Entre elas, La Palma brilha pela sua beleza natural e paisagens acidentadas, mas por detrás da sua aparência serena, esconde-se um dos perigos geológicos mais perturbadores do planeta. La Palma é uma ilha jovem em termos geológicos. Nasceu há aproximadamente 2 milhões de anos devido a um fenômeno conhecido como ponto quente vulcânico, uma zona do manto terrestre onde o calor e a pressão geram constantes subidas de magma. Ao longo de milhões de anos, as sucessivas erupções construíram a ilha camada sobre camada, formando uma paisagem montanhosa, acidentada e acidentada. O seu relevo não é uma coincidência. É o resultado de uma batalha constante entre o fogo interno do planeta e a erosão da superfície. No coração desta ilha encontra-se o Cumbre Vieja, um vasto sistema vulcânico que se estende de norte a sul. Não é um vulcão extinto, nem sequer adormecido. É um gigante ativo e vigilante. Despertou diversas vezes na história recente, deixando de cada vez marcas profundas na paisagem e na vida dos seus habitantes. Em 1949, 1971 e mais recentemente, em 2021, as suas erupções lembraram ao mundo que La Palma é um lugar onde a Terra ainda está a escrever a sua história. A erupção de 2021 foi particularmente devastadora. Destruiu casas, estradas, campos agrícolas e obrigou a evacuação de milhares de pessoas, cobrindo a ilha de cinzas e fogo. Mas o perigo que nos ameaça hoje não é simplesmente uma erupção superficial. É algo muito mais profundo, mais invisível e mais temido pelos cientistas: a instabilidade estrutural da própria ilha. La Palma é composta por encostas extremamente íngremes. O rápido crescimento do vulcão criou encostas jovens e ainda instáveis, cuja resistência é continuamente desafiada pelas forças da gravidade, da erosão e dos sismos locais. Além disso, a água, seja da chuva, do oceano ou de fontes subterrâneas, penetra nas camadas de rocha vulcânica há séculos, enfraquecendo a sua coesão através de reações químicas que fraturam lentamente o interior do vulcão. A área mais crítica é o flanco oeste do Cumbre Vieja, virado diretamente para o Oceano Atlântico. Aí, o terreno apresenta sinais preocupantes de fragilidade. Durante a erupção de 1949, os geólogos observaram uma enorme fenda com mais de 2 quilômetros de comprimento ao longo do flanco oeste. Esta fissura, chamada Falha do Cumbre Vieja, não é simplesmente uma fissura superficial. É um alerta geológico, evidência de que uma parte substancial do vulcão pode deslizar para o oceano se as condições adequadas se alinharem. Os receios dos cientistas não são novos. Há décadas que os especialistas em geologia vulcânica alertam que esta encosta pode colapsar catastroficamente durante uma futura erupção ou após uma série de sismos intensos. Este cenário, embora raro em todo o mundo, não é inédito na história geológica do planeta. Há registros de grandes deslizamentos vulcânicos noutras ilhas vulcânicas espalhadas pelo mundo, como o Hawaii e o Japão, que geraram tsunamis locais. Mas o que haveria de tão especial num colapso em La Palma? A resposta está na sua localização e no volume potencial do deslizamento. Estima-se que, se o flanco oeste colapsasse, até 500 quilômetros cúbicos de rocha poderiam mergulhar violentamente no Oceano Atlântico. Para colocar isto em perspectiva, seria como deitar toda a cidade de Nova York ao mar num instante. O impacto seria brutal. A queda maciça de rocha no oceano
deslocaria milhões de toneladas de água, gerando uma série de ondas gigantes que se propagariam pelo Atlântico. O resultado, um mega tsunami que poderia atingir costas a milhares de quilômetros de distância, afetando desde a África até a América do Norte e do Sul, passando pela Europa Ocidental e pelas Caraíbas. É importante esclarecer que, embora este cenário seja potencial, não é inevitável. Os cientistas continuam a estudar a ilha e a monitorizar os seus movimentos. No entanto, a hipótese é suficientemente plausível para ter suscitado debates globais sobre a necessidade de vigilância e preparação para fenômenos naturais extremos, porque La Palma, embora pequena, pode ser o epicentro de um desastre sem precedentes na história moderna. E a questão mantém-se a mesma. Estamos mesmo preparados? Se é apaixonado por compreender os segredos escondidos debaixo dos nossos pés e por antecipar os riscos que podem mudar o rumo da história, assine já. Assim, pode continuar a explorar os mistérios mais perturbadores da natureza conosco. Mega ondas a atravessar o Atlântico. O cenário temido pelos cientistas. Quando falamos em tsunamis, evocamos frequentemente imagens como o tsunami de 2004 no Oceano Índico ou o tsunami de 2011 no Japão, eventos catastróficos localizados em áreas específicas. No entanto, o que os cientistas temem que possa ocorrer em La Palma não é um tsunami comum. É um mega tsunami, uma onda tão grande e poderosa que não só afetaria uma região, como também varreria um oceano inteiro, atingindo litorais em continentes distantes com uma força tremenda. A hipótese para este cenário foi proposta pelos geólogos Stephen Ward e Simon Day em 2001, utilizando um modelo científico baseado em simulações computacionais e análises geológicas. Propuseram um cenário alarmante. Durante uma futura erupção do vulcão Cumbre Vieja, o flanco oeste poderia entrar em colapso repentino. De acordo com as suas estimativas, cerca de 500 quilômetros cúbicos de material rochoso deslizariam para o Oceano Atlântico. Para compreender esta magnitude, imagine mais de 200 milhões de piscinas olímpicas a serem lançadas ao mar em questão de minutos. A deslocação de tal volume de rocha geraria uma perturbação massiva na superfície do oceano. A energia libertada seria equivalente à detonação simultânea de milhares de bombas nucleares debaixo de água. Esta energia não desapareceria, mas seria transformada numa série de ondas gigantescas que viajam a velocidades próximas dos 800 km por hora, comparáveis à velocidade de um avião comercial, propagando-se sem impedimentos através do Atlântico. Os primeiros locais a serem impactados seriam as Canárias e a costa noroeste de África. De acordo com os modelos de Ward e Day, as ondas poderiam atingir alturas de até 100 metros nestas áreas próximas, devastando cidades costeiras, portos de pesca e zonas turísticas em questão de minutos. Para estas comunidades não haveria tempo para evacuar. A devastação seria imediata e total. Mas o verdadeiro terror deste cenário não se limita às imediações de La Palma. O que é preocupante é o alcance global destas ondas. Os modelos preveem que, embora as ondas percam alguma energia à medida que se afastam da fonte, ainda manteriam alturas devastadoras ao atingir a Europa e as Américas. Litorais como Lisboa, Cádiz, Bordeaux, Casablanca e Agadir poderiam receber ondas de 10 a 25 metros, apenas 3 a 5 horas após o colapso. Uma ameaça potencialmente mortal para cidades inteiras, infraestruturas portuárias e áreas urbanas históricas não concebidas para suportar tal ataque oceânico. E para lá do Atlântico Leste, o tempo continuaria a passar, mas o perigo não abrandaria. Ao fim de 8 a 10 horas, as ondas atingiriam a costa leste da América do Norte e do Sul. Cidades como Nova York, Boston e Miami, com milhões de habitantes a viver ao nível do mar, estariam expostas a ondas de até 20 metros. Na América do Sul, as regiões costeiras do Brasil, Venezuela, Colômbia e Caraíbas poderão sofrer consequências semelhantes, especialmente em áreas vulneráveis a baixas altitudes e elevada densidade populacional. O impacto não seria apenas humano. A economia global sentiria o golpe de imediato.
os principais portos do Atlântico, essenciais para o comércio internacional de mercadorias, energia e recursos naturais, seriam devastados ou inutilizados durante dias, semanas ou mesmo meses. O comércio marítimo, que representa quase 90% do transporte global de carga, ficaria paralisado do outro lado do Atlântico. Os preços dos bens essenciais disparariam e as cadeias de abastecimento globais entrariam em crise. As cidades afetadas enfrentariam a reconstrução de infraestruturas críticas, como centrais elétricas, aeroportos, hospitais e redes de transportes. Os prejuízos seriam tão extensos que o custo total poderia atingir trilhões de dólares, com consequências econômicas que se repercutiriam em todos os continentes. Além disso, as companhias de seguros enfrentariam sinistros sem precedentes e os governos teriam de mobilizar recursos econômicos e humanos a uma escala raramente vista fora de tempos de guerra. O desastre ecológico seria igualmente enorme. Os ecossistemas marinhos e costeiros entrariam em colapso sob a pressão do impacto. Os mangás, os recifes de coral e as reservas naturais seriam devastados. A poluição das águas costeiras por resíduos urbanos e industriais espalhados pelas ondas geraria uma crise ambiental prolongada, afetando a pesca, o turismo e a biodiversidade durante anos. Mas como é possível que um evento gerado por uma ilha relativamente pequena tenha uma magnitude tão ampla? A resposta está na física oceânica. Ao contrário dos tsunamis tradicionais, que são causados por sismos subaquáticos que libertam energia de forma linear, um mega-tsunami gerado por um colapso vulcânico produz um deslocamento vertical massivo de água num único ponto. Esta libertação súbita e pontual de energia cria ondas extremamente poderosas que se propagam radialmente em todas as direções. Além disso, o relevo oceânico desempenha um papel fundamental. O fundo do Atlântico não possui grandes obstáculos que possam atrasar ou dispersar a energia das ondas antes que esta atinja a costa. De facto, em algumas áreas, o perfil subaquático pode até amplificar as ondas à medida que se aproximam da Terra, um fenômeno conhecido como efeito de canalização. As simulações mostram também que as ondas chegariam em múltiplas ondas. A primeira onda seria a mais alta, mas as ondas subsequentes, embora de menor tamanho, ainda causariam destruição. As cidades costeiras seriam atingidas por ondas sucessivas que varreriam o que a primeira onda não conseguiu destruir, gerando inundações mais profundas e generalizadas. As consequências sociais seriam inimagináveis. Milhões de pessoas teriam de abandonar as suas casas. A infraestrutura de comunicações seria destruída, dificultando os resgates e a coordenação da ajuda internacional. A psicose coletiva, alimentada pela velocidade e intensidade do evento, afetaria populações inteiras, alterando para sempre a sua percepção do oceano. No plano geopolítico, a reconstrução dos países afetados provocaria tensões econômicas e sociais internas, bem como a necessidade de estabelecer colaborações internacionais de emergência. Alguns governos poderiam não estar preparados para enfrentar tal desafio e ficariam completamente dependentes da ajuda externa. É de salientar que o modelo proposto por Ward e Day, embora amplamente citado, tem sido alvo de debate. Outros cientistas defendem que o volume real de material que poderia colapsar poderia ser menor, o que reduziria a magnitude do tsunami. Além disso, existem hipóteses que sugerem que o colapso pode não ser instantâneo, mas sim progressivo, diminuindo a energia libertada. No entanto, estes argumentos não eliminam o risco, apenas o recalculam em termos de probabilidades e magnitudes mais realistas. De qualquer modo, a simples possibilidade de um mega-tsunami vulcânico já foi suficiente para chamar a atenção de muitas organizações internacionais para La Palma e para a necessidade de reforçar os sistemas de monitorização e alerta precoce. Embora a probabilidade de ocorrer amanhã seja baixa, o impacto potencial, caso ocorra, seria um dos piores desastres naturais da história moderna. Mega-tsunami, mito alarmista ou perigo latente? Desde que Ward e Day publicaram o seu modelo em 2001, o mundo científico e mediático tem debatido intensamente a ameaça do mega-tsunami de La Palma. Alguns veem-no como um alerta razoável perante um risco improvável, mas catastrófico.
Outros consideram-no um exagero alimentado pelo sensacionalismo, que poderia gerar mais alarme social do que uma prevenção eficaz. A verdade, como quase sempre, reside no delicado equilíbrio entre o cepticismo e a cautela. Os críticos do modelo original argumentam que Ward e Day podem ter sobreestimado tanto o volume potencial do colapso como a energia que seria transferida para o oceano. Segundo os seus detractores, o cálculo de 500 quilômetros cúbicos de material que cairia ao mar corresponde a um cenário extremo, improvável do ponto de vista geológico. Estudos mais recentes sugerem que o volume real poderá ser consideravelmente menor, reduzindo assim o tamanho do tsunami resultante. Alguns cálculos atualizados estimam um colapso entre os 80 e os 150 quilômetros cúbicos, números que são ainda alarmantes, mas estão muito aquém do nível apocalíptico inicialmente proposto. Outro ponto-chave do debate é a forma como o colapso ocorreria. Ward e Day descreveram um cenário repentino, com o flanco ocidental a colapsar quase instantaneamente, gerando um enorme deslocamento de água. No entanto, outros cientistas defendem que a física das encostas vulcânicas sugere que o colapso poderá ocorrer gradualmente, como uma série de deslizamentos mais pequenos que ocorrem ao longo de minutos, horas ou mesmo dias. Neste cenário, cada deslizamento libertaria menos energia, produzindo tsunamis mais localizados e menos devastadores à escala global. A atenuação natural das ondas, à medida que percorrem longas distâncias, é outro fator importante. As simulações mostram que as ondas geradas por um colapso em La Palma perderiam energia à medida que se propagam pelo Atlântico. Fatores como o atrito com o fundo do oceano, a dispersão radial e a interação com as correntes oceânicas contribuiriam para reduzir a altura e a força destrutiva das ondas quando estas atingem costas distantes. Portanto, enquanto as primeiras ilhas e costas africanas poderiam ser impactadas por ondas gigantes, as Américas do Norte e do Sul veriam ondas muito mais pequenas, provavelmente comparáveis às grandes tempestades oceânicas ou tsunamis regionais já conhecidos. No entanto, esta atenuação não elimina o risco, apenas o reduz. E a história geológica recorda-nos que eventos semelhantes já ocorreram antes. Por exemplo, no Havaí, o deslizamento do flanco do vulcão Mauna Loa, há aproximadamente 120 mil anos, produziu um enorme tsunami que deixou depósitos marinhos de grande altitude nas encostas vizinhas. No Japão, o colapso parcial do Monte Unzen, em 1792, gerou um tsunami que devastou as cidades próximas. Mesmo nas Canárias, existem evidências geológicas de grandes deslizamentos submarinos, como o colapso do flanco norte de Tenerife há milhares de anos, que gerou campos de detritos subaquáticos ainda hoje visíveis. No entanto, uma diferença fundamental deve ser realçada. Nenhum destes eventos deixou evidências claras de um megatsunami transoceânico. Foram grandes deslizamentos de terras, sim, e geraram tsunamis destrutivos na sua região imediata, mas não chegaram a destruir continentes inteiros nem a provocar uma catástrofe global. Isto levou muitos cientistas a acreditar que o modelo de La Palma, embora tecnicamente possível, representa uma extrapolação extrema baseada num conjunto específico de condições raras. Então, por que continuamos a falar sobre isso? Porque, embora improvável, o risco não é zero. E quando um acontecimento tem consequências tão desproporcionais à sua probabilidade, ignorá-lo seria irresponsável. O conceito de risco depende não só da probabilidade, mas também do impacto potencial. E neste caso, o impacto é global, econômica, social e ecologicamente devastador. A ciência mantém, portanto, uma posição intermédia. Ela reconhece que um cenário catastrófico é improvável, mas não impossível. Por isso, insiste na necessidade de continuar a monitorizar a atividade geológica de La Palma, monitorizando eventuais movimentos anômalos do solo, alterações na atividade sísmica ou sinais de pressão magmática invulgar. A tecnologia atual permite medições milimétricas precisas dos movimentos do solo, utilizando satélites GPS e radar, além de detectar pequenas deformações na superfície do vulcão que podem anunciar um colapso. Apesar do progresso, existem limitações significativas. Os processos vulcânicos e gravitacionais são caóticos e imprevisíveis.
Um colapso catastrófico pode ocorrer sem aviso prévio, ou demorar séculos a acontecer, sendo os sinais atuais insuficientes para o prever com certeza. Enquanto isso, a vida continua no frágil equilíbrio que sustenta La Palma. A incerteza científica traduz-se num dilema prático. Como poderão as populações costeiras de 2 continentes preparar-se para um acontecimento que poderá nunca ocorrer, mas que, ao ocorrer, irá alterar a história da humanidade? Alguns governos estabeleceram planos de contingência para tsunamis em geral, mas muito poucos consideram especificamente um mega tsunami transatlântico. E a população, exceto alguns setores especializados, desconhece este potencial risco. A comunicação social tem contribuído tanto para disseminar como para distorcer esta ameaça. Documentários, reportagens e artigos sensacionalistas popularizaram a ideia de um mega tsunami como um apocalipse iminente, gerando medo desnecessário e rejeição cética por parte do público e de alguns cientistas. No entanto, o verdadeiro valor deste debate não reside no alarmismo, mas na vigilância constante e na preparação inteligente para o improvável. Porque o verdadeiro perigo não é o vulcão ou o tsunami. O verdadeiro perigo é a falta de preparação, a negação do risco e a arrogância humana perante as forças da natureza. La Palma recorda-nos que vivemos num planeta dinâmico, onde as forças interiores podem mudar a face do mundo a qualquer momento. Enquanto o debate continua, os cientistas continuam a monitorizar o flanco oeste do Cumbre Vieja, continuam a rever modelos, calibrando sensores e discutindo hipóteses, porque, embora a ciência ainda não consiga prever o futuro com precisão, o seu dever é preparar-nos para os cenários mais difíceis, mesmo que pareçam improváveis. A vigilância não é um ato de medo, mas de responsabilidade. E enquanto não conseguirmos eliminar completamente a incerteza, a única opção sensata é mantermos-nos vigilantes. Preparativos globais para o risco de um mega tsunami. Apesar do debate científico e da incerteza em torno da hipótese do mega tsunami, o mundo não ficou indiferente. La Palma, tal como outras áreas vulcânicas ativas do planeta, possui uma rede de monitorização que monitoriza constantemente os seus movimentos sísmicos, deformações superficiais e sinais vulcânicos profundos. O Instituto Geográfico Nacional de Espanha, em conjunto com o Instituto Vulcanológico das Canárias, mantém estações sísmicas, sensores GPS e vigilância por satélite para detectar quaisquer anomalias que possam anunciar uma erupção ou um deslizamento de terras maciço. Estes sistemas permitem observar as alterações do solo, milímetro a milímetro, detectando movimentos anômalos que, acumulados ao longo do tempo, podem indicar um processo de instabilidade. A erupção de 2021 demonstrou que estes sistemas funcionam. Os cientistas conseguiram antecipar a erupção com dias de antecedência, permitindo a evacuação de milhares de pessoas e reduzindo significativamente as perdas humanas. Mas quando se trata de tsunamis globais, a preparação não depende apenas da monitorização local. Existem redes internacionais, como o Sistema de Alerta de Tsunami Atlântico-Caribenho, coordenado pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. Estas redes recolhem dados de sensores marinhos, boias de alta pressão e estações costeiras capazes de detectar anomalias no nível do mar que indiquem a formação de um tsunami. Uma vez detectada uma ameaça, os protocolos internacionais permitem que os alertas sejam rapidamente disseminados entre os países costeiros, mobilizando as autoridades locais para desencadear planos de evacuação. No entanto, este sistema, embora robusto, enfrenta desafios significativos. Nem todos os países possuem infraestruturas de monitorização suficientes e os tempos de reação a um colapso súbito podem ser insuficientes, especialmente para as regiões mais próximas de La Palma, onde as ondas chegariam em menos de 1 hora. Além disso, o financiamento destes sistemas nem sempre é consistente. Muitos países dependem de fundos e donativos internacionais para manter os seus sensores operacionais, e a renovação tecnológica é por vezes adiada devido à falta de recursos ou à mudança de prioridades políticas. A prevenção global requer não só tecnologia, mas também vontade política,
cooperação internacional e educação dos cidadãos. As medidas preventivas atuais incluem exercícios de evacuação em algumas zonas costeiras do Atlântico, estudos de vulnerabilidade em cidades como Lisboa e Nova York, e o desenvolvimento de planos de contingência que considerem cenários de tsunami. No entanto, ainda restam passos cruciais: uma melhor integração entre os sistemas de monitorização vulcânico e oceânico, uma resposta mais coordenada entre os países atlânticos e uma maior consciencialização social sobre este tipo de ameaças. Hoje, as populações costeiras das Américas, África e Europa desconhecem La Palma, e muitos habitantes provavelmente nem sequer sabem da sua existência. Mas a natureza não espera que estejamos prontos. O seu poder é libertado quando as condições se alinham, independentemente da preparação humana. A história geológica ensinou-nos que os desastres mais devastadores nem sempre são os mais frequentes, mas sim aqueles para os quais não estávamos preparados. La Palma recorda-nos que mesmo os lugares mais belos e pacíficos podem esconder ameaças colossais sob a sua superfície. Estar preparado não é viver com medo, é viver com consciência, é reconhecer que o planeta que pisamos está vivo, em mudança e em evolução, e que a nossa sobrevivência depende da nossa capacidade de compreender essas mudanças e de nos adaptarmos a elas, porque no final de contas, o verdadeiro inimigo não é o vulcão, o oceano ou a terra que se movem debaixo dos nossos pés. O verdadeiro inimigo é a indiferença pelo que pode acontecer. Se quiser continuar a explorar os mistérios mais incríveis e aterradores do nosso planeta, subscreva já, toque o sino e partilhe este vídeo com aqueles que ainda desconhecem estes riscos escondidos sob a superfície da Terra. Assim, não perderá a próxima viagem pelas forças invisíveis que podem mudar o mundo num instante. O que acha? Acha que o mega tsunami de La Palma é uma ameaça real ou apenas um mito exagerado? Deixe a sua resposta nos comentários. Adoraria ler a sua opinião e continuar a explorar este debate consigo. Vemo-nos no próximo vídeo. E até lá, mantenha-se alerta, mantenha-se atento.